Boa noite a todos. Meu nome é Cristiano Henrique de Oliveira. Vou estar apresentando para vocês aí o capítulo 1 e 2, né, da disciplina Introdução às Tecnologias para IAD, do professor Custódio Gastão, com especialização em redes de computação distribuída. Aqui é um roteiro, né, do que a gente vai ver no capítulo 1, que é educação à distância, conceitos e características, origens, cenário brasileiro e marcos legais. Já no capítulo 2, né, temos as mídias na educação à distância, o uso de mídias na educação, as mídias e suas características, televisão e vídeo, material impresso, videoconferência e internet. Educação à distância, né? Então, o principal objetivo, né, desse capítulo é que a gente vai construir uma compreensão, né, do que é essa educação à distância, do IAD. Quais são as suas especificidades, né? E também a gente vai saber o histórico, né, dessa modalidade de educação, né? E a legislação brasileira, né, referente ao IAD. Vamos lá. Conceitos e características, né? O conceito formal de educação à distância, ele começou a ser construído em função de pesquisas que foram realizadas nos anos de 1970 e 1980. Então, essa modalidade de educação passou a ser vista, né, a partir das características que a determinam e pelos seus elementos que a constituem, né? E as definições foram mudando com o tempo, assim como a maneira de fazer EAD também mudou. Então, nisso, no ponto inicial aí, né, para nosso estudo, temos um ponto de partida, o conceito proposto pelo decreto, né, 5.622, de 19 de dezembro de 2005, né, do MEC. Então, para efeito desse decreto, né, ele caracteriza a educação à distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. De acordo com a definição de Kagan, o autor considera que a educação à distância, né, é necessário algumas características, né? Então, dentre elas aí, ó, são a separação física, né? Tem que haver essa separação física entre o professor e o aluno, que diferencia do ensino presencial. Influência da organização educacional, né? Planejamento, sistematização, o plano, a organização dirigida, etc. Utilização de meios técnicos de comunicação para unir o professor ao aluno e transmitir os conteúdos educativos. Previsão de uma comunicação de mão dupla, onde o estudante se beneficia de um diálogo e da possibilidade de iniciativas de dupla via. E a possibilidade de encontros ocasionais com propósitos didáticos e de socialização, né? Então aí a educação à distância, né, ela tem essas características aí, né? E não é porque há uma educação à distância que não tem esse momento de essa possibilidade de socialização, né, entre os professores, tutores e alunos. Agora a gente vai verificar a origem, né? Origens. Então, de acordo com o desenvolvimento histórico, né, dessa modalidade de ensino e aprendizagem, muitos autores afirmam que o EAD se estabelece como
a partir do século XVIII, né? Então ele começa lá como correspondência, né? E ele ganha um fôlego a mais a partir do século XX, que as universidades norte-americanas, né, elas começam a oferecer cursos, né, à distância. Dentre eles o estado de Iowa. Então, o tema dos programas variava, né, desde higiene oral até identificação de constelações. E só no final dos anos 60 que surgem as instituições voltadas especificamente para EAD, chamadas universidades abertas. Agora, o cenário brasileiro, né? Então, a Universidade Aberta do Brasil, né? Ela representou aí uma convergência de esforços, né? Através dos fóruns de educação e da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES. Então, tendo como principal objetivo, né, da UAB, articular e integrar o Sistema Nacional de Educação Superior, na modalidade de distância, né? Então, ela queria levar educação gratuita e de qualidade aos municípios que não têm acesso aos cursos de nível superior, né? E ela conseguiu, né? Tá aí em maioria dos municípios, né? Se não todos, né? Então, a Universidade Aberta do Brasil foi criada em 2005 e só regulamentada em 2006, né? Pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, pelo MEC. Então, a OAB é formada pelo conjunto de instituições federais de ensino superior, que representam, né? E, pelo lado, tem a garantia que os mesmos professores dessas instituições, dos cursos presenciais, né, eles são responsáveis pela elaboração do conteúdo dos cursos, pela avaliação dos alunos, né, a qualidade dos materiais. Então, eles estão diretamente, né, ligados, né, a esses cursos à distância. Aí já uma representação, né, uma figura que representa os polos de apoio presencial, né, que atende vários cursos oferecidos por diversas universidades, né, e cada curso é oferecido em vários polos. Então forma uma rede coordenada pelo OAB e envolve uma logística complexa, né? Ela está presente em todo o Brasil. Então aí vejamos que tem essas instituições, né? E são ligadas entre si, uma oferece um curso, a outra de outro polo oferece um outro tipo de curso e assim vai. Os marcos legais, né? Então, como a gente disse lá, né, começou essa modalidade, né, reconhecida só em 1971. Começou em 1971. De lá para cá, né, esse movimento para legitimação da educação à distância, né, concretizou com esse marco legal específico, né, que é o artigo 80 da LDB e a Lei 9.394 de 96, né. Então, a legislação brasileira, né, sobre a educação à distância, né, com foco na oferta de cursos superiores à distância, concretizou com a sanção do decreto em dezembro de 2005, né? Esse decreto 5.622. Vou falar um pouco agora já do capítulo 2, né? As mídias na educação à distância. Então, nesse capítulo, o objetivo é explorar as possibilidades, né, de aprendizagem com diferentes tipos de mídias,
Assim você poderá conhecer as potencialidades e limites de cada um e aproveitar o curso ao máximo. Então vamos verificar aí, né, as possibilidades, né, que a gente tem para aprender com os diversos tipos de mídia. É o que a gente está fazendo a partir de então, né, dessa disciplina. O uso de mídias na educação, né? Então, quando a gente fala de mídias na educação, né, a gente logo pensa naquelas eletrônicas, né, TV, rádio ou digitais, os computadores e os videogames. Mas também temos que considerar que as mídias são tecnologias, né, e as podem ser tão antigas que nem nos damos conta, né. Aí uma representação da TV, o rádio, né, e o rádio. E também um exemplo simples, né, que é um livro, que está incorporada, né, desde a escola, né, sempre e parece que nunca existiu, né, uma sem a outra. A tecnologia, né, e o livro. No caso da educação à distância, né, o aluno precisa aprender a trabalhar com as mídias à sua disposição, né? Ou seja, utilizar as ferramentas de estudo e pesquisa. Então, é necessário conhecer o que a mídia tem em termos de vantagens e limites, né? E conhecer as possibilidades. Com relação aos professores, entender e aceitar o potencial da mídia em suas aulas, que pode auxiliá-los na interação com seus alunos, né? A partir disso, torná-los mais capacitados para ajudá-los a aprender nesse mundo novo. E o aluno, ele tem a chance de explorar ainda mais, né? Um mundo já conhecido a partir de um lugar novo, o lugar que está em processo de aquisição de novos conhecimentos, né? Então, é uma possibilidade muito grande, né, para o aluno. As mídias e suas características. Antes de tudo, né, a gente tem que lembrar que a mídia é um meio de comunicação, né, que ela pressupõe a existência de uma infraestrutura, né, composta de suporte para emissão e a transmissão e recepção das mensagens, né? Ela que interage em um processo em que nenhuma das partes pode ser excluída ou descartada, né? Então, ali, além do material impresso, né, podemos diferenciar as mídias que são usadas na educação de distância em dois tipos: analógicas ou radiodifusão, digitais ou multimídia. Então a classificação, né, ela não pode ser entendida ao pé da letra, né, já que a digitalização dos processos comunicacionais ela se estende com uma crescente rapidez à produção, transmissão e recepção da mídia de modo geral. Então, não, nada demais ressaltar, né, que essa tendência de convergência das mídias em um futuro bem mais próximo do que imaginamos, essa diferenciação entre mídias não seja mais possível, né? Televisão e vídeo. Então, a televisão e vídeo, né, em termos de conteúdo e forma, eles podem ser analisados conjuntamente. A diferença é que o vídeo armazena o conteúdo da televisão e do cinema e também de outras produções profissionais ou não, né? Então a TV e o vídeo encontraram a fórmula de comunicar com a maioria das pessoas, tanto crianças como adultos, né? Em um ritmo cada vez mais alucinante. A televisão tem uma linguagem concreta, plásticas, né? As cenas são curtas, com pouca informação de cada vez e com um ritmo acelerado e contrastado. Material impresso. Apesar de todas as inovações hoje utilizadas, né, na educação à distância, geralmente os cursos vêm acompanhados de apostilas impressas, né?
A autora Veras comenta que, da mesma forma que o computador não eliminou o papel, as novas tecnologias não eliminarão o material impresso, né? Pois seus diversos formatos, livro-texto, guia de estudo, livro de exercícios, estudo de caso, né? Então ele continua tendo essa função chave, tanto como a única mídia utilizada, como para o material de apoio, né? Então, e como que é feito esse material, né? Essa produção desse material impresso, né? Normalmente é dentro de uma linha de montagem, né? Então tem uma equipe formada, né, por profissionais de variadas, das mais variadas áreas, né? Tem um conteudista, o professor responsável pelo conteúdo, tecnólogos educacionais que fazem parte do desenho e da estrutura do conteúdo, redatores, editores do texto final, programadores gráficos, especialistas em comunicação, especialistas em meio texto para a produção de material impresso, né? Então, dentro da equipe do professor conteudista, né, que é o responsável pela escolha do que será transformado em texto. Ao conteudista é muitas vezes pedido que escreva uma apostila básica que vai gerar o texto final, que será depois trabalhado pela equipe citada. Então aí é muito importante, né, o início aí, né, o professor conteudista, né, dentro da equipe. Videoconferência, né? Então aí a gente tem uma imagem, né, de uma videoconferência ponto a ponto. Então, antes da gente falar da videoconferência ponto a ponto, né? Então, explicar o que é a videoconferência, né? Ela é a tecnologia que mais se aproxima da situação convencional da sala de aula, porque possibilita a conversa entre duas ou mais vias, permitindo que o processo de ensino e aprendizagem ocorra em tempo real e possa ser interativo, com a transmissão simultânea de imagem e som. Então, quer dizer o quê? Que ao mesmo tempo que o professor explica um conceito, pode acrescentar outros recursos pedagógicos, tais como gráfico, projeção de vídeos, pesquisa na internet, imagens bidimensionais em papel, transparência, arquivos e computador. Então, e o que seria o ponto a ponto, né? Que é o tipo mais simples de videoconferência. Ele liga duas salas e as pessoas de cada sala veem as de outra sala. A comunicação acontece diretamente após a conexão, né, ter sido realizada. E a comunicação é bastante facilitada, né, já que todos possam ser vistos e ouvir ser ouvidos por todos os participantes. Já na videoconferência multiponto, né, ela permite realizar uma reunião com um grande número de salas interligadas, né? A pessoa que fala tem sua imagem enviada para todas as outras salas e por não poder ver todas as salas ao mesmo tempo, o professor precisa interagir de maneira dinâmica com todos os alunos, de modo que não perca o contato com eles, principalmente, que é os mais calados ou menos participativos, né? Mais que o ponto a ponto, o multiponto implica de uma série de cuidados, tanto técnicos quanto pedagógicos, que crescem conforme aumento de número de salas conectadas. Então, aí o último tópico do capítulo 2, né, é a internet. Então, na medida em que vai se avançando as tecnologias de comunicação, o conceito de presencialidade também se altera. Podemos ter um diálogo mais significativo com alguém que não conhecemos do que com o nosso colega de sala. Podemos participar de encontros de trabalho, que ocorrem a centenas de quilômetros, né? E acessar materiais educacionais em praticamente todo o planeta. Então, como já vimos, a educação à distância depende da tecnologia. Cada vez mais a internet funciona como canal que aglutina as tecnologias e organiza os espaços de ensino-aprendizagem. Então, a maioria dos materiais, interações dos cursos, né,
será feita via internet. Então, tem diversos softwares que desenvolvem essas atividades, né, do curso à distância na internet. Eles são chamados de ambientes virtuais de ensino aprendizagem, AVAs. Então, finalizando, né, nossa apresentação, eu agradeço aí a todos e ao professor Gastão por essa oportunidade. Muito obrigado.